sejam bem-vindos a mais um vídeo da Romance Doll TV. A gente vai falar do quê? Vai falar mais um pouquinho do capítulo 982. Mas antes disso, eu preciso agradecer a todo mundo aí que tem interagido com os vídeos, comentado, curtido, os inscritos novos, muito obrigado. E se você quiser me ajudar monetariamente também, mete um padrinho aí. Obrigado aos meus padrinhos que já estão aparecendo aí. Eu preciso agradecer a eles em todo o vídeo, que eles são muito importantes para mim. Se você quiser entrar para esse clube seleto, entra aí. Se não quiser se comprometer mensalmente, mete um PicPay para mim que tá de boa também. Pega aquele cashback, dá uma ajudinha aí, prestigia o canal. E se não puder também, divulga, comenta, se inscreve e dá o joinha, por favor, que eu tô com a meta aí de bater 200 joinhas em cada vídeo. Então, dá essa moral aí para mim, por favor, especialmente se você gosta do meu conteúdo. Comentário também vale ouro, por favor, feedback positivo, negativo, vale tudo. Só não vale ser babaca comigo nem com os coleguinhas. De resto, pode comentar qualquer coisa aí. Então, vamos falar mais um pouco do capítulo 982. Eu fiquei meio... Pô, o que eu vou falar nesse adendo aí? O capítulo teve um monte de coisas assim espalhadas e acabei, como vocês já estão vendo pelo thumb e pelo título do vídeo, decidi falar de Onigashima mesmo. Eu até tentei fazer um roteirozinho assim que eu faço para os meus vídeos, não é uma coisa elaborada não, é pensamentos que eu tenho que falar, e esse vídeo vai ser meio isso assim. Vou jogar pensamentos mesclados com fatos do mangá e espero que fique legal. Talvez eu tenha falado, vá falar um monte de coisa que um monte de gente já tenha falado sobre esse assunto. Não é porque seja óbvio, porque nada é óbvio em One Piece, mas porque as pistas, né, da coisa levam a gente a pensar num caminho X. Que enfim, é o que eu vou falar aqui, vamos ver se fica legal, né? Nesse capítulo a gente descobriu que Onigashima é um nome recente, né? O próprio Marco chega e fala, estão chamando aquela ilha isolada de Onigashima agora, que também era algo que dava pra gente deduzir na fala do Oden de 20 anos atrás, quando ele fala, eu tava indo lá naquela ilha inabitada te matar enquanto tu estivesse bêbado lá. E aí o Kaido responde, eu vim aqui te encontrar porque minha mansão acabou de ser construída e eu não tava afim da gente brigar lá. Ele já sabia que o Oden ia para cima dele, então ele se adiantou e foda-se, eu vou pegar o Oden em outro lugar porque eu não quero destruir a minha mansão recentemente construída. Então a gente já sabe, né, as peças começaram a se encaixar. E quando a gente olha para Onigashima, né, não tem como a gente não pensar no próprio Kaido, por causa da questão de ter um crânio enorme, colossal, com chifres lá. E o Kaido ser um cara colossal, com os padrões de um ser humano normal, com chifres. E quando a gente olha para o Kaido, a gente também não consegue não pensar no Ors, né, que é um gigante ancestral, né, essa nomenclatura aí foi dada no Vivicard, que é essa coisa aí enormemente colossal. Então você olha para lá, caraca, um crânio colossal com chifres. Você olha para o Ors, que era um gigante ancestral, que é colossal e tem chifres, né, a associação é praticamente imediata. É interessante que quando o Oda começou a dar vislumbres de Onigashima pra gente, a ideia da ilha era um pouco diferente, né? Parecia muito mais com a Onigashima do jogo Okami do que a Onigashima atual, porque parecia ser uma formação rochosa com uns chifrinhos bem retinhos assim para cima, conforme a gente vê aí nas silhuetas que apareceram algumas vezes, que é bem parecido com a Ilha Oni, né, Onigashima do jogo Okami, que eu particularmente amo, é o meu jogo favorito. E enfim, já fiz um devaneio aqui. Então é interessante ver que houve essa mudança no design, né? Na hora do Oda revelar totalmente como era o Onigashima, ele vai ter esse crânio aí colossal do caramba com chifres e vai ser isso aí mesmo, né? A questão do nome Onigashima ser recente traz muitas perguntas pra gente, porque, por exemplo, né,
Onigashima, pelo que o Oden fala, era uma ilha desabitada. Então, por que os habitantes de Wano nunca se deram ao trabalho de ocupar o Onigashima? Saca? O crânio gigante assustava eles, o mar bizarro no entorno da ilha impedia as pessoas de irem para lá? Não acho que seja o caso, porque é relativamente simples você chegar em Onigashima da costa de Wano. Você vai lá, né, mesmo com tempestade, a galera do barquinho, os samurais estavam conseguindo ir. O que o LoL falou que é complicado mesmo é dar a volta para chegar nas costas da ilha, por causa dos redemoinhos, das correntes marítimas que tem lá. Então acho que o Onigashima fazia muito parte do folclore de Wano. Quais são as histórias que as pessoas contam sobre esse lugar, qual era a importância que o lugar tinha antes da chegada do Kaido. Então isso tudo são perguntas legais que a gente não tem resposta de nada disso ainda. Eu não posso falar nada aqui, só posso teorizar umas coisas meio loucas que eu vou jogar pro final do vídeo. Mas essas perguntas são interessantes e seria legal se o Oda viesse a responder elas. Mas voltando um pouco, né, achei interessante o Kaido escolher esse nome Onigashima, né, porque provavelmente foi o Kaido que batizou, né, a ilha que seria o quartel-general dele, a fortaleza dele, a casa dele, né, para todos os efeitos. E a gente sabe que não foi o Kaido que procurou o Orochi para fazer essa aliança maluca que eles têm, né? Tudo foi um plano da Higurashi, né, que zarpou pelos mares, até conheceu o Shiki, sei lá como, né, porque a gente vê que ela se transforma nele, e chegou pro Orochi quando ele era criança. Se a gente pensar que o Orochi foi trabalhar pro Yasui em Hakumai no mesmo ano que ele encontrou a Higurashi, então a gente pode teorizar que esse encontro dele com os parentes dele que deram essa ideia de você vai ser Shogun, faz o plano aí, foi há 41 anos atrás, então foi bastante tempo. E ela chegou para ele e falou, você precisa de grana, você precisa produzir armas, que aí com certeza você vai atrair um escudo grandioso para te proteger e a gente conseguir fazer esses planos aí. E aí o Orochi vai trabalhar pro Yasui, rouba dinheiro, pede dinheiro emprestado pro Oden, e aí quando o Oden vai embora de Wano, ele se aproveita e fode com tudo de vez. E aí quando o Oden volta, que é 25 anos atrás, na cronologia da série, o Kaido já tá lá, e aí rola todo aquele acordo do Oden com eles. O Oden fica 5 anos sendo Daimyo tolo, e os dois só enganaram ele, o Kaido foi só se fortalecendo. Provavelmente esses 5 anos foi o tempo que demorou para construir a mansão em Onigashima, o Minatomo que fez. Então eu imagino o Kaido, sabe, essa coisa de destino em One Piece é muito grande. Então eu imagino, sei lá, como que o Orochi encontrou o Kaido, os Piratas Bestiais, fez a proposta, o Kaido passou a ocupar o ano lá junto com o Orochi, manter as fábricas, e aí ele olhou para aquela porra, caralho, que ilha isolada é aquela? Que é aquilo lá? Que é aquela cabeça gigante com chifre igual a mim? E aí foi olhar e falou, caralho, isso aqui é alguma coisa que tem a ver com os meus ancestrais, que eram chamados de demônios. Então essa aqui, eu vou retomar essa porra e essa aqui vai ser a minha ilha, a ilha dos demônios, Onigashima. Mas eu acho que o Kaido, se foi do jeito que aconteceu, tá tendo uma visão muito errada do que eram os gigantes ancestrais. Especialmente por causa do Wars. O Wars era um bandido, era um filho da puta, era um malfeitor que não satisfeito em roubar as coisas, ele roubava os próprios países, ele era o arrasta-nações. Ele vinha puxando as coisas para fazer o próprio país dele, que era uma junção de terras malucas que ele roubava. Isso aí é baseado num mito japonês, que acho que tem alguma divindade que fez isso para juntar o que hoje é conhecido como Izumo. Eu acho que é alguma parada assim, eu não lembro dos detalhes com clareza, porque eu pesquisei isso na época que eu traduzi esse volume para a Panini, que é o volume 47 ou 48, que conta a história do Wars mais ou menos. Isso tem muito tempo, tem uns 6, 7 anos.
Então, voltando a isso, que o Kaido interpretou mal toda essa questão do que são os gigantes ancestrais. Eu acho que os gigantes ancestrais têm essa má fama por causa do Wars. Né? Ele viveu o que? 500 anos atrás, o Wars, e a lenda permanece. O Little Wars Jr. é um pirata, então eles não têm uma aparência tão atraente, por assim dizer. Eles são gigantes um pouco mais monstruosos, eles têm os braços enormes, eles têm chifres, eles têm presas. Mas eu acho que, obviamente, os gigantes ancestrais têm algo, né, estão muito mancomunados com essa coisa toda do século perdido. Se a gente voltar um pouco mais, quando o Oden chega, quando ele está sendo fervido vivo, e ele está segurando a galera, ele revela para os vassalos dele, ó, foi o clã Kozuki que mandou fechar o ano, saca? Tipo, foi culpa nossa, né? Ele começa a revelar as paradas quando ele está prestes a morrer, pelo menos um pouco da história para os vassalos dele. Fala aquela coisa do que o mundo está esperando pela chegada de um certo alguém, né, que está esperando há 800 anos. Quando esse certo alguém chegar, o mundo vai cair num conflito colossal. Na verdade, esse negócio do conflito já é na carta que ele escreve para Toki. Mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Então, quando a gente olha para o mapa de Wano, né, ele parece um quebra-cabeças meio escroto. Fora a própria topografia da ilha, que é um planalto enorme no meio do mar, que tem o próprio mar, que você tem que subir uma cachoeira para você... O Wano é um negócio maluco. É tipo a ideia da Terra plana. Né? Porque se você sair navegando para fora de um dos mares de Wano, você cai lá embaixo. Então, o grau de dificuldade de sair e subir para Wano é muito grande. A gente acha que é fácil porque diversos personagens já fizeram isso. Mas se você pensar bem, na tarefa que é entrar ou sair de Wano, é muito bizarro. Então, eu gosto de pensar que depois de tudo que aconteceu no século perdido, né, a coalizão do governo mundial venceu a guerra, e aí a galera teve que, a gente tem que deixar a mensagem para a posteridade. Os Kozuki entalharam os poneglyphs, e aí algum desses gigantes ancestrais que está mancomunado com essa galera, porque essa galera toda do reino colossal antigo, né, que o Clover fala lá no flashback da Robin, é a galera do bem, é a galera paz e amor. A gente pode conjecturar que eram os povos vivendo em harmonia, especialmente se a gente pensar nos lugares de origem dos Road Poneglyph. Né? Um ficou em Wano, né, que foram a galera que entalhou os Poneglyph, então mancomunado. Um ficou em Zou, né, os Mink, são os irmãos dos Kozuki, né, são, né, tão mancomunados também, ficou lá. Ilha dos Homens Peixe, a Ilha dos Homens Peixe está tremendamente mancomunada com tudo isso. Poseidon, Joy Boy, ficou lá. E aí não é à toa que a gente sempre teoriza que a Mama pegou o Road Poneglyph dela em Elbaf, porque seria, né, o grupo do paz e amor, essa galera toda junta contra os humanos filhas da puta que decidiram por alguma razão, por causa dos ideais dessa galera, se voltar contra eles. Então, o pessoal de Wano, os Minks, homens peixes, gigantes. Então não é à toa que eu acho que o Oda está deixando Elbaf tão pra frente na história. Quando Elbaf chegar, quando a gente chegar lá, vai ser uma coisa muito mais próxima do endgame de One Piece, do finalzão de One Piece. Claro que o One Piece está sempre parecendo que está nesse finalzão, mas ainda falta muita coisa. O Oda não vai acabar isso. Até 2030 eu chuto que a gente vai ter o One Piece. Então me perdi um pouco aqui no que eu estou falando. Mas essa questão de Elbaf, por isso que está tão para frente. Porque vai ser importante. Porque esses gigantes, tanto os gigantes... Se bem que quando a gente pensa nos gigantes atuais ou nos gigantes de Elbaf, os gigantes normais, por assim dizer, a gente vê que eles são um bando de viking maluco, só quer brigar, pilhar. Eles nunca demonstraram essa consciência de mundo que outros povos costumam mostrar. Então eu acho que eles se desvencilharam um pouco
do propósito dos gigantes ancestrais, que é da onde eles vieram, provavelmente. Mas enfim, eu tô atirando para todo lado aqui numa loucura sem fim. Voltando, eu acredito que depois que tudo que aconteceu, né, que a batalha foi perdida no século perdido, um desses gigantes ancestrais chegou e falou: caralho, a gente tem que proteger o Wano. O Wano tem que ser protegida, seja lá por que razão. O Wano tem que manter as fronteiras fechadas, né? É uma promessa para o futuro que a gente vai fazer aqui, então vamos proteger esse lugar. E aí esse filho da puta ergueu a terra por cima dos mares, juntou pedaços de coisa com coisa e isolou o Wano. E aí no fim morreu na costa dessa nova nação que ele criou, né, que ele formou. E aí é esse crânio que está aí até hoje, que é tão resistente que ele até se fundiu com a cadeia de montanhas que tem na ilha, como o próprio Kinemon fala. Ele fala: o crânio se fundiu com as montanhas e o castelo do Kaido é dentro dele. Bem viagem é isso tudo que eu falei, mas acho que tem um certo sentido. Cada vez mais eu acho que quando o Clover falou do reino colossal, é uma coisa literal, que é um reino colossal, literalmente era um reino de gigantes, que o Joy Boy era o proprietário do chapelão que está congelado em Marijoa, sabe? E isso faz dele um gigante. E não é à toa que o governo mundial sempre passou séculos buscando esse poder, buscando a gigantificação. Quando a gente chega em Punk Hazard, a gente vê os avisos lá da Marinha, do governo mundial, e o símbolo que tem é um gigante com chifres, um cabeção com chifres. O Ruffy, o Zoro e o pessoal que estão lá, chegam na parte queimada da ilha, pegando fogo, encontram um cabeção de um gigante, um crânio, o chifre está até derretendo por causa do calor. E alguém pergunta: é um gigante? E alguém fala: não, é muito maior que um gigante. Então, e aí quando o LOL fala do projeto de gigantificação que o governo tenta há séculos, a silhueta que aparece é um gigantão enorme com chifres. Então, acho que eu estou falando óbvio, que o crânio de Onigashima é o cadáver, o resquício de um gigante ancestral que morreu lá. Mas eu não acho que tenha sido alguém do mal. Eu não acho que tenha sido, sabe, algo recente. Por exemplo, eu já vi teorias que dizem que foi o Ryuma que matou esse gigante. Mas o Ryuma, cara, a história do Ryuma é tipo 400 anos atrás, saca? Não é coisa de século perdido, não é muito próximo. Eu acredito que esse crânio está aí há muito mais tempo. Esse crânio está aí desde a formação da nova Wano, que é essa terra literalmente protegida de tudo, literalmente isolada, acima, difícil de chegar, difícil de sair. E é isso. Acho que eu falei muita doideira aí. Acho que eu não consegui organizar tão bem os meus pensamentos em relação a tudo isso. Mas eu quero ver o que vocês acham. Não deixem de comentar aí embaixo, por favor, vamos discutir sobre isso. Porque a história de Onigashima, o flashback do Kaido que está por vir, promete ser uma parada muito interessante. A gente está tendo cada vez mais peças desse quebra-cabeça do que foi esse passado enorme de One Piece. E vai ser muito legal quando a gente estiver muito próximo de descobrir tudo. Eu ia falar mais alguma coisa que eu estava pensando enquanto eu estava falando, mas eu esqueci completamente. Eu lembrei que ia falar, que eu peguei minhas anotações aqui rapidinho, e a gente ainda pode pensar mais que essa coisa dessa aliança, Kozuki, Minks, Homens-Peixe, Gigantes, né? Os Kozuki ainda tem essa relação com a lua. Todos os clãs de Wano, tirando os Kurozumi, tem lua no nome, né? Kozuki, Fugetsu, Amatsuki, tudo tem lua no nome. E a gente sabe que a lua tinha uma fucking civilização lá, que depois rolou uma migração da lua pro planeta azul, que é a terra de One Piece. Então, né, essa coisa toda da história de One Piece vai ser assim, quando acontecer vai ser magnânimo demais, vai ser muito foda. E foi mal se eu já sair do assunto
de Onigashima. E é isso, não deixa de comentar aí no vídeo se ficou uma merda, se ficou muito louco, se ficou escroto, se ficou bom. Comenta aí, digam o que vocês acham também sobre esse assunto todo. E não deixe de dar o joinha, por favor, eu quero mais de 200 joinhas nesse vídeo. E se você quiser me ajudar monetariamente, mete um padrinho aí. Obrigado aos meus padrinhos que estão aparecendo aí, valeu mesmo. Se quiser ajudar só descompromissadamente, mete um PicPay pra mim. E divulga o vídeo aí, comenta, isso já ajuda bastante. Se inscreve também se você não está inscrito. E é isso, já falei demais, né? Tô com medo desse vídeo ficar uma merda e é isso. Beijo, me liga, fui!